Eu vou começar dizendo que eu tive uma certa sorte, um privilégio na minha vida de entrar bem cedo nessa instituição aqui. O Jardim Botânico, com seus 209 anos, eu participei de um pedaço disso aqui e já se passaram 46 anos. Hoje eu fui chamada para falar sobre Gustavo Martinelli, um amigo, companheiro, um bom profissional. Gustavo Martinelli chegou aqui no Jardim Botânico há cerca de 50 anos atrás, se não me falha a memória. Ele chegou com 16, 17 anos aproximadamente, e me lembro bem que foi o pai dele que trouxe ele, entregando a doutora Graziella e a Dimitri Sucre. Entregando é um modo de dizer, né? Mas pedindo que eles o ajudassem na área da biologia. Mas Gustavo ainda era um estudante de nível médio, né? E ainda não tinha se formado. Mas Graziella mesmo assim o aceitou. E começou a orientá-lo no que diz respeito a dar nome de plantas. E Dimitri, por outro lado, ia muito a campo e o ajudava também nessa área de campo. E ele parece que se apaixonou por essa parte relacionada ao campo. E ao mesmo tempo, o Dimitri, que era especialista em rubiácea, verificou que ele gostava de bromélia e parece que deu início a esses estudos relacionados às bromeliáceas. E Gustavo, então, de um modo geral, sempre se dedicou às bromeliáceas até hoje, se não me falha a memória. Então ele já tinha, na minha opinião, um objetivo de fazer talvez futuramente um doutorado no exterior. O que aconteceu, ele fazendo o doutorado na Escócia, né? E também relacionados às bromeliáceas e à interação dessas bromélias com animais. Eu acho que estava relacionado à parte reprodutiva daquelas plantas. Ele sempre foi a campo, então ele conhece esse país de norte a sul e de leste a oeste, as montanhas, os ecossistemas brasileiros, ele conhece bem. E isso o favoreceu nas suas excursões, não é? Mas ele também acompanhava muito pesquisadores, não é, do exterior que aproveitavam o conhecimento dele também de campo, né, que ele tinha. Entre doutorado e até os dias de hoje, ele formou uma bela coleção botânica, digamos, essicatas, muitas essicatas. Eu não sei o número exato, mas eu sei que atinge mais de 13.000 essicatas, que são depositadas aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e como bom coletor e visionário que ele era, ele coletava mais de um exemplar para a distribuição nos herbários nacionais, além do Jardim Botânico, e nos herbários internacionais. Como taxonomista, ao receber as plantas de Gustavo Martinelli, eu observo o detalhe das suas informações. Por exemplo, ele não só dava a informação relacionada ao ambiente da planta, o seu entorno, né, onde aquela planta estava situada, como também ele mencionava a coloração das flores, quando tinha, a coloração das espigas, a coloração de qualquer elemento, a textura também das folhas, que é muito importante, ele sempre falava isso. Quando retornando do seu doutorado e pelo seu entusiasmo, ele conseguiu, digamos assim, se inteirar dessa questão ambiental relacionada especialmente às espécies ameaçadas. Ele faz projetos, nesses projetos coloca não só recursos nacionais como internacionais, e Gustavo, então, ao elaborar esses projetos, ele conseguia recursos. Ele tinha o carisma de conseguir recursos que muitos botânicos não conseguem, não é? Mas ele conseguia. E ele conseguiu formar pessoas em nível de mestrado, em nível de doutorado, e essas pessoas conseguiram, com ele, formar um bom grupo de trabalho no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que, a meu ver, deveria ser muito grato nesse nível como instituição a esse pesquisador, Gustavo Martinelli. Ele conseguiu publicar livros relacionados a espécies ameaçadas, muito bem estruturados, os chamados livros vermelhos, né, da flora ameaçada de extinção. Então, muitas vezes, ele convocava colegas, como eu, por exemplo, ou outros colegas que tinham uma certa especialidade e que o ajudavam na colaboração
da avaliação das espécies em nível de taxonomia. Então nós tivemos a honra de trabalhar com o Gustavo também e estou aqui até meio gaga um pouco, né? Mas estou muito satisfeita de ter dito algumas palavras sobre Gustavo Martinelli. Ele é um colega muito legal, muito bom, um menino, eu chamo menino, né? Porque eu conheci ele muito novinho, e um rapaz, um pesquisador de primeira linha aqui no Jardim Botânico. Acho que o Jardim teve um sucesso muito grande com a presença de Gustavo Martinelli, um pesquisador de primeira linha, posso dizer. Eu fico muito agradecida a quem organizou essa pequena fala sobre Gustavo, porque é uma honra muito grande falar de Gustavo Martinelli, um ser do bem, como a gente chama, né? Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos. O princípio é de que a gente só consegue conservar ou usar aquilo que a gente conhece. Então a gente precisa conhecer para poder conservar ou usar com base em ciência. Ninguém faz uma boa conservação se não estiver embasado em boa ciência.